Então você já acessou todos os sites disponíveis na web, já verificou como que você pode fazer para melhorar a velocidade e o desempenho do seu computador e realmente não tá dando mais. Você precisa trocar alguma coisa do hardware. O que fazer? Fica comigo, depois da vinheta a gente vai descobrir juntos o que você pode fazer. Bom, de uma forma bem simples, uma lista bem simplificada da coisa, existem alguns componentes que vão ser os responsáveis pelo desempenho ou pela falta dele no seu computador. CPU, GPU, memória e sistema de armazenamento. O sistema de armazenamento, ele pode ser tanto HD como SSDs. Então, começando pelo mais lento de todos, sistema de armazenamento. Se você, por acaso, ainda utiliza HD como seu disco base, onde está instalado o seu sistema operacional, os seus jogos, os seus programas, esse é justamente o primeiro componente que você tem que trocar. Você tem que tirar esse HD e colocar um SSD. Ah, mas eu vou colocar qual SSD? Se você não sabe absolutamente nada e quer ter certeza absoluta de que vai ter compatibilidade, pega um SSD 2,5 polegadas SATA. Ele tem exatamente a mesma conexão do HD, então você vai ter essa certeza de que vai estar tudo bem, que vai dar tudo certo e você não precisa checar nada. Se você conhece um pouquinho mais, existem os SSDs do tipo M2, que é o tamanho, o formato M2, que vai no slot M2. E aí você precisa verificar se a sua placa-mãe tem esse slot e quais são as versões, né, que ela vai suportar. Existe a versão SATA e a versão NVMe, que é justamente o PCI Express. E aí eu posso fazer um vídeo explicando melhor sobre isso, mas justamente se você usa um sistema de armazenamento lento, que é o HD, você deve trocar. E se por acaso você não fez nenhuma troca do seu sistema de armazenamento nos últimos 3 anos, verifica a integridade dele, porque pode ser que ele tenha algum problema, que esteja dando algum defeito e isso esteja causando a lentidão. Então, se você usa SSD, mas esse SSD já tem aí um certo tempo de uso, eu sugiro você dar uma olhadinha nessa questão da integridade e aí também vale você fazer a troca dele, caso você perceba que realmente é um problema físico nele. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link que você pode acessar o programa para fazer justamente essa verificação da integridade do seu SSD. Bom, o próximo componente que eu gostaria de falar é a memória RAM. Para que serve a memória RAM? Basicamente, todos os programas e arquivos que você tem aberto no seu computador estão armazenados na memória RAM. O sistema mais lento do seu computador é o sistema de armazenamento. Então, basicamente, os dados estão lá fixos, parados. A partir do momento que você começa a manipular esses dados, que você abre um programa, abre um arquivo, essas informações vão para a memória RAM. E para basicamente eles serem processados, eles vão daí para o processador, para a placa de vídeo e tal. Mas para que eles possam ser manipulados, eles precisam primeiro estar na memória RAM. O que acontece? Vamos supor que o sistema operacional é um programa, né? Então, se você abriu o Windows, né, o plim, você tá ali acessando a área de trabalho do seu computador, você já está com algo na memória, que é justamente o sistema operacional e todos os programas que abrem já na inicialização e tal, Spotify, Deezer, Steam, tudo que abriu ali já tá na sua memória. A partir do momento que a quantidade de memória que é necessária para abrir tudo isso é maior do que a quantidade de memória que você tem, vamos supor que você abriu ali você tem o Windows, você tá com o Premiere, que a gente sempre puxa para edição de vídeo, né? E aí aquele Premierezinho, ele tá precisando de 12 GB. E o seu Windows, totalizando deu 12 GB. E você só tem 8 GB. Mas o computador, ele não vai simplesmente desligar só porque você tá precisando de mais memória do que ele tem. Existe uma tecnologia, vamos colocar assim, para facilitar a coisa. A partir do momento que o seu computador, seu sistema operacional precisa de mais memória do que ela tem, ela começa a alocar essa informação no sistema de armazenamento, que, como eu falei, é o sistema mais lento de todos. Então, basicamente, ela vai ficar puxando a informação do HD o tempo inteiro. Do HD ou do SSD. Por mais que você fale assim, poxa, mas eu tenho um SSD, PCI Express 4.0, X4 e o caramba 4. Beleza, mas se você não tem memória, você está utilizando o sistema mais lento, porque memória continua sendo mais rápida do que o SSD. Mesmo o SSD sendo muito rápido, memória ainda é mais. Então você vai sim ter esses gargalos. Bom, o que eu faço então? Você aperta Ctrl Alt Del no seu Windows e aí você vai até o gerenciador de tarefas. Lá você tem uma aba chamada Desempenho. Você abre
deixa essa aba aberta, paradinha ali, e começa a mexer no computador. A partir do momento que você percebe, putz, aqui deu uma travada, aqui ficou lento, você dá uma olhadinha ali. E aí você verifica quanto que é a porcentagem de uso da sua memória. Se essa porcentagem está em 100%, você já sabe que se está em 100%, o seu sistema operacional está usando o sistema de armazenamento. Ou seja, isso que deu o gargalo e deu aquela lentidão, aquela travadinha no seu sistema. Então, você basicamente vai fazer o quê? Comprar novos módulos e fazer a instalação de novos módulos. Se você tem 8 GB, já passa para 16, se tem 16, já passa para 32. E caso vocês tenham dúvidas de como fazer isso, coloque aqui embaixo nos comentários que eu posso criar um vídeo novo só para falar sobre essa papagaiada toda aí de compatibilidade e como é que faz para comprar. E aí, a gente vai ter dentro dessa aba de desempenho outras informações. Então, assim, eu tô falando para usar essa aba do Windows, por quê? Porque é uma forma muito fácil de você verificar qual é o componente que está sendo usado. Existem formas mais entusiastas de fazer isso, mas justamente essa é uma forma de você acessar sem saber muita coisa do sistema e ter a informação que você precisa. Então, você vai lá, Ctrl Alt Del, acessa o gerenciador de tarefas, vai em desempenho. Se durante as travadas você percebeu que o seu processador ou a sua GPU estão chegando no 100%, aí pode ser que você precise trocar algum desses componentes. Então vamos lá. A partir do momento que você viu ali que é o processador. O processador, ele vai precisar ser compatível com a sua placa-mãe. Então vamos supor que você foi lá, existia um código para você verificar qual que é o processador que você tem no seu computador. Se você apertar Windows R e digitar DXDIAG, você aperta Enter, vai pedir ali uma confirmação para ele verificar justamente a parte de hardware, e na primeira tela você já vai ter informação de qual é o processador que você tem. Você pega o código desse processador, então vamos supor. Eu tenho aqui um Ryzen 3, 3100. Beleza, você tem um Ryzen 3 3100. Você pega um Ryzen 5 da série 3000, então 3600. Se for da mesma série, a placa-mãe vai ter suporte, porque ela basicamente vai ter suporte por geração. Então é basicamente uma forma bem simples de você saber. Eu tenho que pegar o primeiro número ali e esse número tem que ser igual, tá? Então se o Ryzen 3 é 3100, o Ryzen 5 vai ser 3600. E com base nisso você vai saber que tem compatibilidade e você pode fazer a troca do seu processador, tá bom? Bom, quando a gente fala de placa de vídeo, aí é mais fácil, porque basicamente todas as placas de vídeo têm suporte e compatibilidade com todas as placas-mãe. Então, basicamente, você compra uma placa de vídeo melhor do que a sua e tá resolvida a treta. Mais ou menos, porque você tem que ver qual que é a fonte, né, que você tem e se ela tem todos os cabos que você precisa. No site do fabricante ou no próprio site, se tu for, por exemplo, comprar na Kabum, tem a informação de quantos pinos você precisa para enviar a energia necessária para a sua placa de vídeo. Então, você acessa essas informações e se você verificar que você precisa aumentar a quantidade de watts da sua fonte, aproveita e já compra uma fonte nova junto com a sua placa de vídeo. Em si, quando a gente fala de compra de fonte, assim, a parte mais difícil, assim, de você verificar a compatibilidade é justamente com a placa de vídeo. Porque a placa de vídeo é quem mais vai puxar a energia da fonte. E justamente a que vai pedir os cabos mais complexos ali. Então, se, por exemplo, tá escrito lá no site da loja lá da placa de vídeo que é recomendado ter uma fonte de 600 watts e a sua de 400. Ficou na dúvida? Compra uma de 600. Uma fonte em si, ela não é tão cara. Se você estiver comprando uma placa de vídeo nova, a fonte, ela é de brinde praticamente pelo preço, né? Então é isso, galera. Antes de você fazer a troca de todo o seu computador, verifique a possibilidade de fazer upgrade nesses componentes específicos para você, antes, né, de trocar tudo, tentar dar uma sobrevida para o seu computador. Lembrando que é sempre legal você achar novos donos para os computadores antigos. Então, só porque talvez aquele computador não seja mais o que você precisa, talvez ele possa ser ajuda para outra pessoa. Então, existem situações em que a pessoa, cara, precisa só de um notebook, de um computadorzinho básico para terminar uma faculdade, para aprender alguma coisa nova, para poder se profissionalizar, ter um emprego, melhorar de vida. Então, sempre pensa nisso. Às vezes a gente, né, simplesmente deixa parado, compra um celular novo, deixa o outro na gaveta, sabe? Vamos tentar desapegar um pouquinho mais. Quando a gente compra coisas novas pra gente,
a gente poder ajudar outras pessoas também. Eu vou ficando por aqui. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida desse vídeo aqui, muito louco, vão deixar aqui embaixo nos comentários que a gente continua essa conversa nos comentários e talvez algum comentário se torne um próximo vídeo. Então podem colocar aqui também sugestões e feedbacks. Vou ficando por aqui e até o próximo. Tchau, tchau!